Boa noite a todos. Um dia de muita paz para todos nós. Estamos reunidos hoje para estudar a Revista Espírita, maio de 1861. Vamos iniciar hoje maio. Hoje a tia não vai poder estar presente porque ela está voltando de viagem, mas já está chegando, correu tudo bem, Jesus abençoou com certeza, ela já está voltando. Mas hoje nós vamos seguir aqui sem ela, pedindo a inspiração dos amigos espirituais e de Jesus para esse estudo. Mas antes vamos fazer nossa prece de agradecimento. Amado Jesus, é com alegria que nos reunimos nessa oportunidade que Tu nos concede, ainda uma vez mais, de nos reunirmos para esse estudo, para o trabalho, para o encontro fraterno. É com alegria que podemos estar aqui, encontrar corações amigos, relembrar de corações amigos e te pedir, Jesus, que nos abençoe e nos acompanhe nesse estudo para que essas lições, essas mensagens de Kardec possam entrar no nosso entendimento e que possamos vivenciar essas lições, essas mensagens em todos os momentos. Como aprendemos no estudo anterior, praticando na ação diária. Ajuda-nos a ficar sempre contigo, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, Revista Espírita, maio de 1861, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Discurso do Sr. Allan Kardec, por ocasião da renovação do Ano Social, pronunciado na sessão de 5 de abril de 1861. Então, a sociedade já está ele vai falar aqui no 4º ano, e ele fez um discurso. E aqui está replicado na revista, né? Senhores e caros colegas, no momento em que nossa sociedade inicia seu 4º ano, creio que devemos um agradecimento especial aos espíritos bons que se têm dignado assistir-nos e, em particular, ao nosso presidente espiritual, cujos sábios conselhos nos preservaram de vários perigos e cuja proteção permitiu vencêssemos as dificuldades semeadas em nosso caminho. Certamente, para pôr à prova o nosso devotamento e a nossa perspicácia. E aqui ele está falando de São Luís, né, que é o dirigente dos trabalhos da sociedade. E toda vez ele perguntava, podemos invocar tal espírito, é de bom tom fazermos essa... E eles obedeciam, por isso que ele diz, para nos pôr à prova o nosso devotamento e a nossa perspicácia. Porque tem um estudo lá em 1859, se eu não me engano, que Kardec ficou um pouco chateado. Diz, poxa, eu sou sério. Ele pergunta na revista, ele fala assim, poxa, mas é um estudo sério aqui na sociedade. Por que foi permitido esse tipo de comunicação aqui? Né? Assim, poxa, nós não estamos de brincadeira. Como que veio um espírito brincalhão? Para colocar vocês em alerta. Não acreditar em tudo que é dito. Sempre, sempre. Não é porque está dentro da sociedade ou fora. Sempre passar pelo crivo da razão, da pesquisa. Então, ele falou isso, mas aí ele sabe, ó, para nos pôr à prova no nosso devotamento e na nossa perspicácia. Devemos reconhecer que sua benevolência jamais nos faltou. E graças ao bom espírito de que a sociedade agora está animada, triunfou sobre a má vontade de seus inimigos. Permiti-me, a propósito, algumas observações retrospectivas. A experiência havia nos demonstrado lacunas lamentáveis na constituição da sociedade, que abriam a porta a certos abusos. E aí aqui ele vai já falar que abusos são esses que a gente recorda de toda vez que ele fazia na introdução de cada mês, a ata das reuniões. Ele colocava a ata do mês todinho, do mês anterior. Então a gente via algumas coisas que tinham acontecido na sociedade, até de cunho administrativo, e não só dos estudos também. Então, por aí a gente vai saber esses abusos que ocorreram. A sociedade as reparou
e desde então só teve de se felicitar. Realiza o ideal da perfeição? Não seríamos espíritas se tivéssemos o orgulho de o crer. Mas quando a base é boa e o resto não depende senão da vontade, é preciso esperar que, auxiliados pelos espíritos bons, não paremos no caminho. No número das mais úteis reformas, deve-se colocar em primeiro lugar a instituição dos sócios livres, que dá mais fácil acesso aos candidatos, permitindo que se conheçam e se apreciem antes de sua admissão definitiva como membros titulares, participando nos trabalhos e nos estudos da sociedade, aproveitam tudo quanto nela se faz. Como, porém, não têm voz na parte administrativa, não podem, em nenhum caso, comprometer a responsabilidade da sociedade. Então, pode ser um sócio livre, não tem obrigação de ir, mas também não fica dando pitaco, para não gerar intriga, dizer assim, a pessoa não vem todo dia e dá uma ideia, aí vai embora. Né? Então, assim, essa pessoa que quer ser sócio, começa conhecendo, verificando o que se estuda. Então, assim, evitando aqueles... olha, demos logo, a pessoa entra, já recebe um trabalho para fazer e no outro dia não vai. Aí já fica aquele trabalho ali aberto porque a pessoa que se comprometeu não foi. Então, ele já está falando desses sócios livres. Vem a seguir a medida que teve por objeto restringir o número dos ouvintes e cercar de maiores dificuldades por uma escolha mais severa a sua admissão às sessões. Depois, aí não sei se vocês se recordam, em muitas atas que foi aprovado que um sócio só ia poder trazer um convidado, se fosse de confiança, ele dando o aval para essa pessoa, para poder ela participar, e depois aí, se ela se interessasse, poderia ingressar na sociedade com a votação de todos os demais. Não sei se vocês lembram. Que ele sempre colocava admitida na sociedade o sócio no nome senhor X. Aí ele ia colocando aqui nas atas. Depois, aqui interdita a leitura de qualquer comunicação obtida fora da sociedade antes de ser conhecida previamente e que a leitura tenha sido autorizada. Enfim, as que armam a sociedade contra quem quer que possa trazer perturbação ou tente impor-lhe a sua vontade. Porque o associado chegava lá e dizia, recebi muitos médios, recebi essa mensagem aqui, olha, quero ler na hora do estudo. Não, né? A gente já vê a organização, por quê? Porque tem que passar pelo crivo da pesquisa, pelo análise pelo bom senso do senhor Kardec. Então, não podia ser na hora do estudo, olha, hoje nós vamos estudar outra coisa que eu trouxe aqui de casa, sem avaliar, até porque a gente viu mensagens que falava de dogma da igreja, e ele não ia discutir dogmas, falava de assuntos que não tinham nada a ver com a sociedade. Então, tinha que passar primeiro pelo crivo e na próxima sessão, se aprovado, seria estudado. Há outras ainda, outras ações que eles tiveram, né, que eles fizeram, outras providências ainda que seria supérfluo lembrar, cuja utilidade não é menor e cujos felizes resultados podemos apreciar diariamente. Mas, se tal estado de coisas é compreendido no seio da sociedade, o mesmo não se dá fora dela, onde, nem é preciso dissimular, não temos somente amigos. Criticam-nos em vários pontos, e embora não tenhamos que nos preocupar com isso, pois a ordem da sociedade só a nós interessa, talvez não seja inútil lançar uma vista d'olhos sobre aquilo que nos censura, porque, em última análise, se essas censuras fossem fundadas, deveríamos aproveitá-las. Então, ele não se preocupa com as críticas, porque a sociedade, os assuntos da sociedade pertencem à sociedade. Mas ele vai dar uma olhada, porque se as críticas forem construtivas, por que não olhá-las e apreciá-las? E aí ele vai falar assim: certas pessoas
desaprovam a severa restrição à admissão dos ouvintes. Vamos lá, aqui na nossa sessão, mas vamos trazer esses ouvintes aqui. E aí, sabe que os ouvintes podiam falar o que quisessem. No começo a gente verificou isso, que teve tumulto, e aí foi restringida a sessão para os ouvintes. Dizem que se quisermos fazer prosélitos, é preciso esclarecer o público e, para isso, abrir-lhe as portas de nossas sessões, autorizar todas as perguntas e todas as interpelações. Que se não admitirmos senão pessoas crentes, não teremos grande mérito em convencê-las. Esse raciocínio é especioso, é falso, é enganador. Se, abrindo nossas portas a qualquer um, o resultado suposto fosse alcançado, certamente erraríamos se não o fizéssemos. Mas, como é o contrário que aconteceria, não o fazemos. Porque o excesso de perguntas, o excesso de curiosidade só atrapalhava os estudos. Então, aqueles associados que já estavam aqui, já estavam na sociedade há um tempo, estudando, acompanhando, tinham que parar tudo para curiosidade, para perguntas vãs, para perguntas dos curiosos que queriam somente fazer aquela perturbação, né? Mas então, como é que é isso? E fica lá perguntas ainda iniciantes, já com os avançados. Então, não estava sendo produtivo. E é isso que ele diz, se isso fosse dar certo, a gente abriria, mas não vai, então a gente não vai abrir. Afinal de contas, seria muito desagradável que a propagação da doutrina se subordinasse à publicidade de nossas sessões. Por mais numeroso que fosse o auditório, seria sempre muito restrito, imperceptível, comparado à massa da população. Por outro lado, sabemos por experiência que a verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão e por uma observação contínua, e não assistindo a uma ou duas sessões, por mais interessantes que sejam. E é isso que ele sempre fala, que a gente sempre repete, que o bom espírito ele não é convertido pelos efeitos, é pelo estudo, pelo aprofundamento nas questões. Isso é tão verdadeiro que o número dos que creem sem ter visto, mais porque estudaram e compreenderam, é imenso. Sem dúvida, o desejo de ver é muito natural e estamos longe de o censurar, mas queremos que vejam em condições aproveitáveis. Eis porque dizemos, abre aspas, estudai primeiro e vede depois, porque compreendereis melhor, fecha aspas. Se os incrédulos refletissem sobre esta condição, nela veriam, para começar, a melhor garantia de nossa boa-fé e depois a força da doutrina. Por quê? Porque eu vou te ensinar primeiro, eu vou te mostrar como é que é, vou explicar as leis para depois a gente ir para uma sessão para os efeitos, para os fenômenos. Porque aí você vai saber que eu não estou tentando te enganar. Então, assim, se os incrédulos pensassem dessa forma, ia ver, olha, tem uma explicação antes de todo fenômeno, não é só fenômeno. Até hoje as pessoas pensam assim, o que vocês fazem lá no centro espírita, né? Vocês, né, não, a gente, né, ninguém imagina, quer dizer, quem está fora não imagina que a gente vem para estudo, mas como é lá, o que vocês fazem? A gente abre o livro e lê. Não, mas não tem aquela hora que reúne. Tem uma hora que reúne, mas não, então assim, isso aí são sessões específicas, até hoje a gente tem que falar, né? Então assim, a gente vem para estudar, o estudo é que nos abre o conhecimento. O que mais teme o charlatanismo é ser compreendido. Ele fascina os olhos e não é tolo a ponto de se dirigir à inteligência, que facilmente descobriria o reverso da moeda. O espiritismo, ao contrário, não admite a confiança cega, quer ser claro em tudo, quer que lhe compreendam tudo, quer que se deem conta de tudo. Então, estudo, aprofundamento, nada de acreditar às cegas, seja de onde vier, do melhor médium, do médium renomado, estuda. Por conseguinte,
Quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, assim provando que a ciência espírita não teme o exame, uma vez que antes de crer, sentimos a necessidade de compreender. Então a mesa mexeu, ele foi saber por quê, como que ela mexia, não era só, eu acredito que a mesa voa. Então tem o aprofundamento. Não sendo de demonstração as nossas sessões, sua publicidade não atingiria o objetivo e teria graves inconvenientes. Com um público não selecionado, trazendo mais curiosidade que verdadeiro desejo de instruir-se, e ainda mais a vontade de criticar e ridicularizar, seria impossível ter o recolhimento indispensável para toda manifestação séria. Uma controvérsia mais ou menos manevolente, na maior parte do tempo baseada na ignorância dos mais elementares princípios da ciência espírita, provocaria eternos conflitos nos quais a dignidade poderia ser comprometida. Então, pessoas que só vão levar curiosidade e vontade de criticar, elas não vão deixar o estudo aprofundar e nem vão para se aprofundar. Vão só para dizer, então vocês acreditam que se essa mesa mexer é um espírito? Então tá cheio de espírito aqui. Aí fica naquelas conversas que não dá fruto. É só aquela intolerância mesmo. E aí quem não tá... Aí como ele fala assim, a maior parte do tempo baseada na ignorância dos mais elementares princípios da ciência espírita, vai ser conflito toda hora. Então se a gente tiver que parar para explicar toda vez como é que é uma sessão mediúnica, como é que a gente vai explicar todos os elementos aqui, a gente não vai seguir na obra. E todo dia chegando um novo, como a tia diz, olha, vai no canal, estuda, já está lá. Ora, o que nós queremos é que ao sair de nossa casa, os ouvintes não levem convicção, mas levem da sociedade a ideia de uma assembleia grave, séria, que se respeita e sabe fazer-se respeitar, que discute com calma e moderação, examina com cuidado, aprofunda tudo com o olho de observador consciencioso, que procura esclarecer-se e não com a leviandade de simples curioso. E crede-o bem, senhores, esta opinião faz mais pela propaganda do que se saíssem com o único pensamento de haverem satisfeito a curiosidade, porquanto a impressão dela resultante os induz a refletir, ao passo que, no caso contrário, estariam mais dispostos a rir do que a crer. Então a sociedade sempre foi séria, estudos fechados, com seriedade, de gente de envergadura de conhecimento, e aí eles chamavam a atenção por isso, e não por brincadeiras, não por querer... vamos dizer, animar a plateia, nem para satisfazer a curiosidade de ninguém. Então, estudos sérios chamavam muito mais atenção do que se eles fossem fazer para diversão. Eu disse, diz Kardec, que as nossas não são sessões de demonstração, mas se algum dia as fizéssemos desse gênero para o uso dos neófitos, dos iniciados, quer se tratasse para instruí-los ou convencê-los, tudo nelas se passaria com tanta seriedade e recolhimento quanto nas nossas sessões ordinárias. A controvérsia estabelecia com ordem, de maneira a ser instrutiva e não tumultuosa, e quem quer que se permitisse uma palavra inconveniente seria excluído. Então, a atenção seria mantida e a própria discussão aproveitaria a todos. Eu acho interessante notar, eu ainda não fui num centro espírita que não tivesse esse caráter sério, Ainda que possam divergir algumas vezes nas formas, misturar espiritualismo com espiritismo, ainda assim os ambientes são sérios, as pessoas não vão só para curiosidade, na maioria dos casos sempre nos estudos. Então a gente deve ainda isso a esse espírito de Kardec, de ser um ser consciencioso, racional, de bom senso, que não se dava a brigas e bate-bocas, discussões vãs,
Então ele fala, a atenção seria mantida e a própria discussão aproveitaria a todos. É provavelmente o que faremos um dia. Perguntarão sem dúvida por que não o fizemos mais cedo, no interesse da vulgarização da ciência. A razão é simples. É que quisemos proceder com prudência, e não como estouvados, mais impacientes que refletidos. Antes de instruir os outros, quisemos nós próprios nos instruir. Queremos apoiar nosso ensino sobre uma importante massa de fatos e observações, e não sobre algumas experiências incoerentes, observadas leviana e superficialmente. E aí a gente lembra que a revista e a sociedade era um laboratório, né, para estudo, para saber, para receber as correspondências, para analisar, para investigar, para fazer as perguntas para os espíritos de como ocorriam, por que ocorriam, se sempre seria dessa forma, quais as formas. Então, o próprio Kardec era um iniciante, né? E ele estava codificando ainda. Então, como abrir para explicar para os outros o que às vezes nem ele ainda tinha certeza do que teria que dizer. Porque o Livro dos Espíritos foi publicado, o Livro dos Médiuns foi em 1861. E ainda tinha muita coisa, o Céu e o Inferno, que ainda tem bastante coisa. A Gênese, o Céu e o Inferno é em 1865 e a Gênese é em 1868. Então aqui ainda estamos em 61. Ainda tem muita coisa para ele aprender que não dava para abrir para discussões, ele tinha que aprofundar, né? Toda ciência, em seu início, encontra forçosamente fatos que a princípio parecem contraditórios, né? Hoje a ciência hoje pode tomar ovo, comer ovo, amanhã o ovo é vilão. O café pode, amanhã o café é vilão. Então toda ciência tem seus contraditórios, de modo que só um estudo minucioso e completo pode demonstrar-lhe a conexão. Foi a lei comum desses fatos que quisemos buscar, a fim de apresentar um conjunto tão completo, tão satisfatório quanto possível, sem deixar a mínima oportunidade para contradição. Tanto que o Livro dos Espíritos tem as 9 edições, mas a segunda edição, né, que ampliou para mais perguntas, e o Livro dos Médiuns ainda está lá, não tem revisão. A pesquisa foi perfeita, as leis estão lá, não pode pegar até hoje o Livro dos Médiuns para estudar, e que está lá. Com este objetivo, recolhemos os fatos, examinamos-los, escrutamos-los no que eles têm de mais íntimos, comentamos-los, discutimos-los friamente, sem entusiasmo, porque esse entusiasmo é importante, porque senão a gente joga o bebê com a água do banho, como diz o ditado, porque está entusiasmado, porque o fenômeno existe e o fenômeno é assim, tudo, vamos acreditar em tudo. Não, sem entusiasmo, vamos analisar tudo, aprofundar o estudo de tudo, para que não passe, ele disse, é melhor jogar 1000 verdades fora do que provar uma mentira. Então, crivo do crivo. E foi assim que chegamos a descobrir o admirável encandeamento que existe em todas as partes desta vasta ciência, a ciência espírita, que toca os mais graves interesses da humanidade. Tal foi o momento, senhores, o objetivo dos nossos trabalhos, objetivo perfeitamente caracterizado pelo simples título de Sociedade de Estudos Espíritas, que adotamos. Reunimos-nos com a intenção de nos esclarecermos e não de nos distrairmos. Não buscando diversão, não queremos divertir os outros. Daí, porque não queremos ter senão ouvintes sérios e não curiosos que aqui julgassem encontrar um espetáculo. O Espiritismo é uma ciência e, como qualquer outra ciência, não se aprende brincando. E aí isso fica para todos os espíritas, né? Não se aprende brincando. Ainda mais, tomar as almas dos que se foram como assunto para distração seria faltar ao respeito que merecem. Especular sobre sua presença e sua intervenção seria impiedade e profanação. Estas reflexões respondem à crítica que algumas pessoas nos dirigiram por voltar a fatos conhecidos
e não procurar constantemente novidades. Então, Kardec voltava, por quê? Para aprofundar, para fazer as causas, para fazer interligação com correspondências repetidas, ou correspondências enviadas de fora, as locais. Então, para que ficar procurando todo o tempo um fato novo, se esse eu não conseguia esclarecer e aprofundar? Então, é isso que ele está dizendo. No ponto em que estamos, é difícil que, à medida que avançamos, os fatos que se produzem não girem mais ou menos no mesmo círculo, mas esquecem de que fatos tão importantes quanto os que tocam o futuro do homem só podem chegar ao estado de verdade absoluta após um grande número de observações. Porque a doutrina espírita, ela muda o conceito, todo o conceito, né? Então, se vai entrar numa ciência que vai mudar todo o conceito do que nós estamos fazendo aqui nessa terra, então precisa estar correto, precisa estar aprofundado, precisa estar bastante bem observado. Seria leviandade formular uma lei baseada em alguns exemplos. O homem sério e prudente é mais circunspecto, não apenas quer ver tudo, mas ver muito e muitas vezes. E mais sério e prudente que Kardec, ainda estamos para conhecer, né? Eis porque não recuamos diante da monotonia das repetições, porque delas resultam confirmações e, frequentemente, matizes instrutivos, mas também porque nelas descobrimos fatos contraditórios, cujas causas rebuscaríamos. Não temos a menor pressa de nos pronunciarmos sobre os primeiros dados, necessariamente incompletos. Antes de colher, esperamos a maturidade. Se temos avançado menos do que alguns desejariam na sua impaciência, marchamos com mais segurança, sem nos perdermos no labirinto dos sistemas. Talvez saibamos menos coisas, mas sabemos melhor o que é preferível e podemos afirmar o que sabemos segundo o testemunho da experiência. Então, tudo que ele afirmou, ele não fala assim, eu acho que foi assim. Ele tinha observado, ele tinha catalogado, tinha recebido correspondências diversas e aprofundado os temas. Então, a gente vê aqui a civilidade do professor falando para todos, inclusive das críticas, e como ele é consciencioso e judicioso no trabalho. Não é à toa que nós vimos aqui no livro Cartas e Crônicas como foi essa reunião para quando ele iria vir, né? Espíritos de alta envergadura que estavam apoiando todo esse trabalho que vinha ser compilado pelas mãos dele. Um espírito de grande luz, que a gente até, quando está lendo a descrição da cena, pensa que é Nosso Senhor Jesus, mas ainda não é Jesus, era Kardec que vinha. E assim nós finalizamos o estudo de hoje. Ainda não acabou o discurso dele, ele ainda vai falar bastante, mas nós vamos parar por aqui para guardar cenas do próximo capítulo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus.
Estudando para servir ao Cristo.